Então, vamos começar a nossa live de hoje, a nossa quarentena esotérica. quarentena esotérica, com o tema 25 de dezembro, data do nascimento dos filhos de Deus. Os ditos filhos do sol, né? Então, todo filho de Deus é considerado o Cordeiro de Deus, o filho do sol, aquele que porta a luz, o iluminado. Todos esses que eu vou falar aqui têm esse mesmo apelido, tá? Então, de Cordeiro de Deus ao filho do Sol e vários outros apelidos. Todos eles têm o mesmo apelido, ok? Bom, eu vou falar de um por um porque eu peguei alguns aqui que tem assim máxima semelhança entre eles, mas com certeza tem muito mais por aí, né? Então eu peguei assim, os mais conhecidos, tá? Então vamos falar desses deuses aí nascidos, né, do sol, tá bom? Então o primeiro aqui foi o Krishna, né, na Índia. Ele é do hinduísmo, né, um deus do hinduísmo, tá? E mais ou menos, gente, esse negócio de data, assim, não tem como ter certeza, mas a gente tem uma noção, tá? Mais ou menos 3.228 antes de Cristo, 3.200 antes de Cristo, ok? Então, nessa época já existia... Oi? Ou seja, uma personalidade muito antiga e anterior a Jesus, né? Sim. Que segundo a história, segundo a tradição, né, nasceu dia 25 de dezembro. Sim, segundo a tradição, esse Krishna, lá na Índia, 3.000 e muito antes de Jesus existir, tá? Nasceu no 25 de dezembro. Tá? Adivinha os presentes que levaram para ele no nascimento dele? Ouro, incenso e mirra, igualzinho Jesus, certo? Então, ele nasceu de uma virgem também, chamava Devaki. Tinha uma estrela no leste que comunicava a chegada desse filho de Deus na Terra, tá? Que na história de Jesus também, e vários outros que a gente vai ver aqui. Então também tinha estrela, tá? Ele fez milagres, muitos milagres na história. Eu não vou falar quais são os milagres, mas pela base de Jesus que a gente tem, tá? Os milagres são muito semelhantes, assim. Ele ressuscitou após a morte também. E ele é o filho de Deus, né? Que é a encarnação de Vishnu. Então ele ressuscitou após a morte. Todos eles aqui tem o que ressuscitou após o terceiro dia. Vocês vão ver isso, tá? Então esse lá na Índia, que vem do hinduísmo é religião, tá? Já não tem nada a ver com o cristianismo, olha só, no outro lado do mundo. Então tinha esse filho do sol que nasceu uma vez no 25 de dezembro. Fez milagre e tal. Então, assim, já tem um aí pra gente comparar. É interessante a gente perceber essa questão dessa datação aí, né? Nós vimos na live passada, na retrasada, na verdade, que o registro, né, do livro de Enoque, a escrita do Epopeia de Gilgamesh, né? E também lá do Enuma Elish, que era 2000 antes de Cristo, 2000 e pouco, 1800, coisas já era muito lá atrás. Então, assim, essa data é muito mais ainda. Muito mais E o mais interessante é que essa cultura hindu, ela tem também um dos mais extensos registros espirituais e religiosos, né? E um dos mais antigos. Então, assim, não é tão vago que nem o Enuma Elish. O Enuma Elish ele é perdido, né? Só um pedaço aqui, fragmentos, né? O próprio livro de Enoque também são fragmentos, tem coisa que fica faltando. O Epopeia de Gilgamesh, então, é muito pouco, né? Não se tem total referência. Já esse da história de Krishna, todo o panteão hindu, tem mas muita história. É que nem a Bíblia, por exemplo, não tem a Bíblia? Lá eles têm o Mahabharata, né? E tem um outro livro sagrado deles também, tem o Mahabharata e tem o Bhagavad Gita, que são talos assim maiores do que a Bíblia. Pois é. Ou seja, né, eles registram muito mais informações e de tempos muito mais remotos. Isso é que é interessante. Então, 3.200 e pouco antes de Cristo,
É muito tempo. É mais do que Cristo até a gente agora. É. É muito. Então, assim, que nem nós falamos lá nas lives, né, que terminamos ontem, a série de A Queda dos Anjos, ou a manifestação, a criação dos anjos e dos seres humanos, lá eles têm também o registro inclusive das guerras entre extraterrestres, que as naves, né, lá consta com o nome de Vimanas, Ah, sim, tem como história se dos fossem Vimanas. Tem a história dos extraterrestres, das naves, Vimanas, tal, Então, tal. assim, é Toda essa super história. interessante. Muito, muito, muito. Então, esse é um deles e veio ao mundo, né, também para ajudar as pessoas e todo esse histórico de filhos de Deus. Então, Ok? Krishna era o filho de Vishnu. Isso. Isso. Só que, diferentemente da história de Jesus, né, Krishna teve uma esposa, uma contraparte. Mas ele nasceu né? da Virgem também. A Isso. Devaki É considerada era virgem. considerada virgem, deu à luz, mas segundo o mito, era virgem também. Tá certo. Tá? Ok. Bem, Vamos ver tem uma contradição. Uns dizem que virgem era mulher muito nova, né? Outros dizem que virgem era que nunca teve relação sexual, tá? Mas basicamente tudo vai nessa de filho de virgem, tá? Os que não forem, eu aviso aqui. Antigamente havia expressões como existem hoje, né? Por exemplo, morre uma criancinha, um bebezinho, fala que se morreu um anjinho. É assim? E não quer dizer que seria um anjo Não mesmo. significa que seja um anjo. Mas por metáfora é um anjinho, uma alma pura. Por costume da época, né? E a gente às vezes tipo, tem morreu, dificuldade de entender isso. foi pro céu, né? Tem várias metáforas que a gente fala até hoje, tá? Então, vamos lá, o próximo, Dionísio. Ou Baco, tá? Na mitologia romana. E o Dionísio na Grécia, tá? O Dionísio, gente, não tem que era o deus do vinho, tá? Por quê? Porque ele fez vários milagres. Um dos milagres dele foi transformar água em vinho. Igual Jesus fez lá nas bodas de Canaã, né? Aí. No casamento lá. Isso. Bom, Dionísio, mais ou menos do século 2 antes de Cristo. Olha só, antes de Cristo. Ok? Então, ele também nasceu no 25 de dezembro. Ele também foi nascido de uma virgem. Fez milagres, tá? Principalmente esse do transformar água em vinho. Tanto é que ele ficou conhecido como Deus do vinho. Tá? E ele ressuscita também após a morte. Mesma coisa. E também veio para o mundo como filho de Deus. Aquela coisa toda. Então, mais um aí do 25 de dezembro, cheio de milagre. E que ressuscitou. Assim, a gente não ouve normalmente essas histórias, a gente não percebe, a gente não sabe que existe, a gente vê, tipo, Dionísio é Deus do vinho na Grécia e tal. Mas ninguém fala porque que ele foi nascido de 25 de dezembro. Ninguém comenta isso, né? Então, Dionísio e o Baco, mais um filho de Deus que nasceu dia 25 de dezembro. Tá? Atis. Gente, Atis foi na Frígia, ou meio ali Roma, Grécia, tá? 1200 antes de Cristo. Tá? É mais recente, mas 1200 anos é muito tempo ainda. Uma tradição antiga, antiga, foi na Frígia, pegou ali Roma, Egito, tá? E um detalhe, todos esses camaradas aqui que eu vou falar, do 25 de dezembro, todos eles foram peregrinos, fizeram peregrinação, andaram, tipo Jesus. Tipo divulgando a boa nova, Isso. né? O que eu ia comentar, gente, é que esse nome Frígia parece muito estranho, pode parecer muito estranho, né? Mas assim, existe o barrete frígio, não sei se vocês já ouviram falar, não tem a moeda de R$1? No verso dela não tem a República, né? Uma mulher, e ela tá com uma coisa, um turbante, aquilo lá é um barrete frígio, tá? Que a gente vai encontrar em várias pinturas também da Renascença, o barrete frígio. Né? O frígio vem da Frígia. Legal. Então, esse Atis, tá? 1200 a.C. Nasceu dia 25 de dezembro, fez muitos milagres. Também nasceu de uma virgem que chamava Nana. Ele foi traído e morto.
Olha e foi só. ressuscitado no terceiro dia. Interessante, né? Mesma coisa, né? Você vê como é muito parecido, né? Muito. Eu tô falando assim o principal, né? Se for ver pela história mesmo, tem mais coisas até. A gente tá fazendo só uma síntese. Outro também, gente, foi o Hércules na Grécia, o Hércules da mitologia. Tá? Nasceu de uma virgem, Alquimena. Ah, mas o pai dele, ele teve Zeus como pai. Tá, mas Zeus era um deus Tá, mas lá. ele é filho de Deus. Queira ou não, ele é filho de Ele é filho Deus. de Deus. Ele é filho de Zeus, o rei dos deuses, que seria Deus. E com uma mortal. Então é um espírito lá de Deus que nasceu de uma mortal. Tá, mas é semelhança, né? Ele Que nem era a Maria. virgem. Maria é uma mortal, uma mulher mortal. Tá certo? Também. Né? Então, o que acontece? Veio para o plano físico. A mesma Sim. coisa que a história de E Jesus. Alquimena era virgem quando rolou tudo isso. O Hércules, ele tem a história dos 12 trabalhos de Hércules, tá? Nós vamos falar vários aqui, tem os 12 apóstolos e tal. Também, não tô falando da história de Jesus não, tô falando dos outros. Então, Hércules não vi 12 apóstolos em nenhuma fonte, mas os 12 trabalhos de Hércules. Afinal, os 12 apóstolos de Jesus também, cada um é um trabalho diferente. Então, ele trabalhou com cada um dos apóstolos, né? Ele teve uma missão. Então, Hércules também teve os 12 trabalhos, 12 missões, tá? Tem a ver. Essa simbologia 12 é muito importante, né? Krishna e Atis também tinha 12 apóstolos, 12 seguidores. Esse eu não achei em fonte, tá? Mas pelas características, provavelmente sim. Agora vamos falar dos outros que tinham os 12 apóstolos, tá? Gente, Apolônio de Tiana. Oi, Paulo, bem-vindo. Apolônio de Tiana, não sei se já ouviram falar, super. Foi lá pela Capadócia, ali no século I, tá? Ele foi anunciado antes de nascer, igual Que nem o Jesus, que nem o João, né? O João Batista, que anunciou a vinda de Jesus, né? Ele foi anunciado antes de nascer. Nasceu de uma virgem através de um deus egípcio, tá? O espírito de deus egípcio, que era o pai dele, fecundou a virgem, tá? Foi ali Capadócia, Grécia, para aqueles lados de lá. A vinda dele foi anunciada pelo Espírito Santo. Olha só. Os milagres que ele fez, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas foram idênticos aos milagres de Jesus. O mesmo, igualzinho. Ressuscitar mortos, fazer cego recuperar a visão, paralítico andar, tirar lepra. Igualzinho, tá? Todos os milagres idênticos. Ele foi muito perseguido também, tá? Ele era o pupilo da escola de Pitágoras. Muito interessante isso, tá? Ele era como se fosse o melhor aluno, o pupilo lá da escola de Pitágoras. Depois vocês dão uma pesquisada sobre a escola de Pitágoras, bem interessante. Tá? Ele ressuscitou o Apolônio de Tiana. E, gente, vocês sabem a origem do ritual católico? Não todo, mas grande parte do rito da Igreja Católica veio através a origem foi o Apolônio de Tiana, porque ele falava muito de símbolos, tudo dele era muito simbólico, todas as explicações, tá? Ele também era filho de Deus, né? Filho de Deus que veio ao mundo também para redimir os pecados e tal, em toda a história. Bem igualzinho a Jesus. Então a origem do ritual católico não é lá de Jesus, depois que foi incrementado, tá? A origem vem do Apolônio de Tiana. Então, a maioria a simbologia da tradição, a simbologia, né? Da origem do ritual católico lá da igreja vem do Apolônio de Tiana, do século I. Então, todos os milagres, toda a história da Virgem, 25 de dezembro, tudo igualzinho, ok? Oi, Valquíria, saudades também. Bom, então esse foi o Apolônio de Tiana do século I. Não, mas espera aí. O que acontece? O Apolônio, ele foi contemporâneo de Jesus, gente. Ele andou na Terra na mesma época de Jesus, né? Parece que ele nasceu entre o ano 1 e o ano 10 da era cristã,
Só que a era cristã tem um erro também, não sei se vocês sim, sabem, todos os calendários aqui são falhos. né? Tem um erro. Então, assim, ele foi contemporâneo de Jesus, o Apolônio, e fazia as mesmas coisas que Jesus. Talvez não no mesmo local, né? Não ali, em Jerusalém. Ele Né? foi mais para Capadócia, Isso. Mas, assim, por que Jesus ficou mais famoso, digamos assim, marcou, e ele não? Bom, existem várias razões para isso, né? Primeiro, Jesus, em todas as fontes que a gente vê falar de esoterismo e até de ufologia, né? Jesus foi o ser, o homem, a pessoa que atingiu o grau crístico mais elevado da história da humanidade da face da Terra. Então, ele é incomparável mesmo, ponto. Né? Isso aí não se questiona. Tá? Depois, o que aconteceu? Na verdade, consta que o Jesus ele falava que ele veio para redimir os pecados das pessoas, né? E a gente gosta, né? É fácil outra pessoa resolver o problema para a gente. Os outros falavam também que vieram para lavar os pecados no mundo. Então, só que o Apolônio parece que não era bem assim, não. Ele falava, olha, você tem que tomar atitude, você tem que fazer a sua parte, você tem que, sabe? Não é tão simples assim, né? Então, já era uma coisa que não era tão fácil. Tinha aquilo também, como ele era da escola de Pitágoras, ele tinha aquela coisa da música, do simbolismo, do ocultismo, entendeu? Ele tinha toda essa pegada que talvez fosse mais difícil de entender. É um apelo mais culto, culto, né? Exigia um pouco mais de conhecimento. Mais ocultismo, assim. Talvez as pessoas não tinham tanto conhecimento naquela época, por isso que ficou... Mas só de ter a origem do ritual católico lá já diz muito. Pois é, interessante isso também, porque o que acontece, né? Porque uma das razões para o cristianismo, para a história de Jesus ter se difundido tanto, foi o Paulo. O Paulo, né? O Saulo de Tarso, na verdade, ele nunca viu Jesus, ele não foi apóstolo de Jesus. Né? Pelo contrário, ele combatia e ele matou alguns apóstolos, pelo que me consta. Tá? E ele acabou sendo o primeiro papa. Na verdade, não foi Pedro, foi o Paulo. E o Paulo pegou toda aquela coisa de Jesus, aquela mensagem, né? E ele fez o que hoje a gente chama de marketing. Ele era muito esperto, ele era culto. E aí sim, ele pegou e transformou aquela missão de Jesus, aquele drama todo, num produto, né, de marketing, transformou numa igreja. Jesus, em momento nenhum, veio fundar a igreja, não fala isso. Okay? Mas o Paulo transformou aquilo na igreja católica. Então, se houve um sucesso muito grande, né, da igreja católica, do nome de Jesus, deve-se ao Paulo. Agora, o trabalho dele estava muito alinhado com exatamente o que Jesus pregou? Aí já é outra história. Bom, vamos falar de Jesus. Vamos voltar aqui. Vamos falar do Apolônio de Tiana, já falamos. Vamos falar do Jesus, então, porque a gente faz essa referência com todos esses filhos do sol aqui de Deus, 25 de dezembro, com Jesus, porque no nosso país aqui o catolicismo está mais perto. E mesmo você não sendo católico, algo assim, está inserido no contexto, está inserido na nossa cultura, queira ou não. Tem igreja em tudo quanto é lugar. Então, a gente mundial no Brasil, a gente não pode deixar isso de lado. É cultura nossa, sim, queira, goste ou não. Agora, só para encerrar o Apolônio de Tiana, né? Então você colocou que ele era da Grécia, né? Grécia, Capadócia. Na verdade, ele nasceu na Capadócia. Então, o que aconteceu? Né? Naquela época de Jesus, que ele foi contemporâneo de Jesus, havia muito uma relação entre Roma e Grécia. Sim. Né? Havia uma relação muito grande. E o Paulo, como era culto, ele certamente estudou os gregos. Então, talvez tenha sido daí que ele pegou um pouco desse conhecimento, dessa informação do Apolônio de Tiana. E aí ele formou a Igreja Católica. Foi muito famoso. Quer dizer, todos foram muito famosos, né? Não tem... Bom, falando de Jesus, então, que é a referência da nossa cultura, também nasceu no 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem, a tal da Maria.
Cometeu vários milagres, né? Como já falou. Um deles é transformar a água em vinho, né? Que nem do Dionísio. Ressuscitar, Tá? né? Tinha os 12 apóstolos. O batismo na água. Esses outros também teve a mesma. Teve o João Batista anunciando ele, como os Sim, a outros, né? anunciação dos outros. Isso. E teve a vinda do. A anunciação dele antes de nascer também, pelo Espírito Santo, igual a Apolônio. Tá? O batismo na água, ele foi crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia, ó, de novo. Gente, todos ressuscitaram no terceiro dia. Incrível isso. E também veio para lavar os pecados da humanidade, que nem todos os outros. Então, Jesus também, a mesma coisa. Alguma coisa para falar? Não, a história de Jesus é conhecida por todos. Muito né? conhecida. Comentar o quê? Então tá, mas temos que comentar também, né? Mesmo todo mundo sabendo da história, é legal a gente comentar porque tá no meio desses filhos de Deus do 25 de dezembro. Bom, passando, Mitra, tá? Mitra foi o da religião do Zoroastro, do zoroastrismo. Tá? Ele que era o deus da religião do Zoroastro. Então foi no século I antes de Cristo, ó. Pouca coisa antes, né? Foi lá na Pérsia, tá? Gente, a Pérsia, pra quem não sabe, é o atual Irã, naqueles lados ali, tá? Era chamada de Pérsia antigamente. Aliás, antigamente era considerado o centro do mundo, né? Onde viam todas as coisas. É importante a gente salientar, né, que ali nessa região é dos Parses, né, da Pérsia, que existiam os verdadeiros magos. E a gente vai lembrar que quem foi confirmar o nascimento de Jesus como filho de Deus foram 3 reis magos, né, astrólogos. E todos os nascimentos desses camaradas, vamos dizer assim, tiveram os 3 magos ou 3 sábios, cada um fala de um jeito, mas 3 homens sábios, vamos botar assim. E teve aquela estrela do leste guiando, tá? Sírios, né? Guiando também, todos tiveram a mesma história. Então, Mitra também nasceu dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, Aura Mazda, não sei se assim pronuncia direitinho. 12 discípulos ele também teve, os nomes. Ele fez muitos milagres também, igualzinho de Jesus, quer dizer, Jesus é que foi igualzinho a ele, porque ele veio antes, não é isso? Ressuscitou no terceiro dia, olha só. E veio para lavar os pecados da humanidade, sim, igual a Jesus. E, detalhe, teve uma Santa Ceia, tem um histórico da Santa Ceia com os 12 apóstolos, esse Mitra. Tá, Mitra do mitraísmo, né? Do mitraísmo. Inclusive, o mitraísmo era a religião oficial de Roma, antes de ser o cristianismo. Antes de ser o cristianismo. Tá? O mitraísmo. E é interessante, você vê que ficou fácil fazer aquela passagem, né? Do Mitra para Jesus, porque a história é igual, é semelhante. Do Mitra para Jesus, de Jesus para Apolônio de Tiana. Isso. Né? Bem fácil. Idêntico! Esses 3, gente, são idênticos. Tá? Agora, dizem que por que Roma trocou o mitraísmo, que era a religião, inclusive, dos soldados romanos, né, pelo cristianismo? Porque acontece que o mitraísmo, ele é meio do politeísmo, tá? E o cristianismo não, já fala do Deus único. Então, assim, dizem que foi uma questão política, que o imperador chegou à seguinte conclusão: se o povo acreditar que existe um Deus só, único, superior a todos os outros deuses, esse povo vai ficar fácil de entender também que existe um imperador só acima de todos os reis e coisa e tal. Entendeu? Foi uma questão até de natureza política. Porque a religião, a pessoa não tem defesa. Quando fala em política, todo mundo fica desconfiado. Agora, quando você fala em religião, as pessoas se abrem, elas se entregam, né? E aí fica fácil introduzir um conceito. Então, esse conceito de unicidade, de poder superior, né? De um controle maior, que o Deus único, né? O cristianismo traria, né? Foi interessante para o Império Romano. Muito interessante. Então, esse foi Mitra, tá? Qualquer dúvida, vocês podem pesquisar no Google, no YouTube, tem para vocês irem mais a fundo a história. Estou dando uma síntese aqui, porque é muita história.
Então, esse Mitra também teve a Santa Ceia, os 12 apóstolos. Só voltando uma questão aí, a dicotomia entre bem e mal vem dessa época da religião do mitraísmo, viu, gente? Tá? Como é que eles falam? Eles usam outro termo. Não sei qual que você está falando, eu esqueci agora. Foi um religioso católico que acentuou bastante essa questão do bem e do mal, né? E na época havia então a Ahura Mazda, ou Hormuz, né? Que era oposto a Arimã. Arimã era a personificação do mal e a Ahura Mazda era a personificação do bem. E os sacerdotes de Ahura Mazda, do zoroastrismo, né, de Mitra, eles eram exímios astrólogos. Daí vem que os magos são de lá. Todo mago tem que saber astrologia. Todo mago é astrólogo. Claro, Nem né, todo gente? astrólogo é mago, tá? E da onde vem a astrologia? Do conhecimento das leis cósmicas, que nos foram passados pelos deuses ou anjos. Vamos voltar mais no tempo um pouquinho, então, agora? Vamos. Horus. Nascimento de Horus. Filho de Ísis. E Osíris. Mas peraí, que não teve. Não quer sexo, não. O negócio foi diferente. Foi da Virgem também. Bom, gente, esse Horus foi no Egito, né? 3.000, mais ou menos, 3.000 anos antes de Cristo. Olha só. 3.000 anos é muito tempo. Nasceu no 25, Ou antes, né? Nasceu no 25 de dezembro também. O nascimento é acompanhado por uma estrela. Olha só, novamente a estrela que traz a boa nova, né? E guia. Essa estrela guiou 3 homens sábios, tá, até ele. Não seriam os 3 reis magos? Da história de Jesus. Semelhança. 3 sábios magos. O mago é sábio. Então, no Independente da Palavra, tem os 3 lá que levaram que levou os presentes, a mesma história. Tá? Ele nasceu de uma virgem, a Ísis. Teve os 12 discípulos dele também. Quando concebeu ele, quando a virgem Ísis concebeu ele, não teve relações sexuais, não, tá? Tem toda uma história também por trás. Posso contar? Pode. Eu tô na síntese aqui, mas pode contar. A história é muito interessante, gente. A gente sabe pouco, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo. Acontece o seguinte, né? Que Ísis, Osíris, Néftis e Sete, eram 4 irmãos deuses do Antigo Egito, né? E houve uma divisão de reino. Osíris acabou ficando com as terras férteis e o Sete com as terras inférteis, né? Com o deserto, ok? Aí ele ficou bravo demais, né? Se sentindo muito insatisfeito. A Ísis ficou sendo a esposa de Osíris e a Néftis esposa do Sete. E aí o que aconteceu? O Sete, ele sempre foi aquele personificação do mal, entre aspas, né? Então, de novo, aquela dicotomia entre bem e mal, né? E consta que Sete, ele testou Osíris, né, pela vaidade. Ele construiu um sarcófago lindo, maravilhoso, sabe? Todo cheio de ouro, de pedras e coisa e tal. E botou lá, apresentou para todo mundo e falou, quem couber aí dentro, fica com o sarcófago, né? Aí algumas pessoas tentaram e não conseguiram, não batia o tamanho certo. Mas o Sete tinha feito do tamanho exato de Osíris. Aí o Osíris falou, não, deixa eu tentar, deixa eu. Aí ele foi lá, deitou e coube certinho. E aí Sete fechou, tá? Trancou ele lá dentro e jogou no Nilo, para ele morrer afogado. Tá? Então, o sarcófago foi caminhando pelo Nilo, foi se perdendo, né? E a Ísis, desesperada, aquela história toda, com aquela correria, foi atrás, foi procurando e não achava. Ela andou o Egito inteiro. E estava lá debaixo de uma árvore. Ficou entranhado nas raízes de uma árvore, que foi construído um castelo em cima, tem toda uma história. Mas, enfim, ela resgatou o corpo já morto de Osíris. Morto, tá? E quis revivê-lo. Então ela pediu a ajuda da irmã dela, Néftis, que veio junto com Tote.
Veio junto com O Tote. Deus da sabedoria, da escrita, da magia. Exatamente. Então, ó, você vê tem 3 Da pessoas, cura. tem 3 personalidades aí. Tem a Isis, a Nefis e o Tote. E com magia, ela conseguiu dar vida novamente para Osíris, ok? E aí que houve a concepção de Horus. Horus foi concebido assim, né? De um ser que foi ressurrecto, né? Que houve a ressurreição. De um Deus. De um Deus. Olha que interessante. Aí o que aconteceu? Sete descobriu de novo, matou Osíris, esquartejou ele em 13 pedaços, né? 13? 14. 14 pedaços e espalhou as partes pelo Egito todo, tá? E a Ísis teve que cuidar de Horus escondida. Ela teve que cuidar escondida, que senão ele ia ser morto também, o Horus, né? Então o Horus ele acabou educado junto com escorpiões, com cobras, uma coisa assim, bem no pântano, se não me engano, né? E a Ísis, em cada local que ela encontrava uma parte de Osíris, ela edificava um templo em honra a Osíris. Okay? Então, das 14 partes, ela encontrou apenas 13 partes. Muito bacana esse mito. E qual foi a parte que ficou faltando? Foi o falo, exatamente, né? O órgão sexual do Osíris que foi propício para que ela concebesse o Horus. Foi essa que não encontrou. Consta na mitologia que supõe-se que foi comido por um peixe. Bom, então, gente, a história de Horus é muito interessante. É muito interessante. O Horus vingou o pai dele e matou Sete, né? Na história, como Jesus veio para tirar o pecado, né? Na mitologia egípcia, esse pecado foi personificado em Sete. Então, Horus conseguiu, né, vingar o pai e matar o Sete, mas isso não foi sem consequências. Ele perdeu um olho. Por isso que o olho de Horus é muito conhecido, muito falado, muito usado, né? Ele perdeu um olho na luta contra Sete, né? Vingando a morte do pai Osíris. Então, também a história da estrela, a história dos homens sábios, os magos. Ele tinha 12 discípulos, o Horus, tá? Nasceu da Ísis, né? Considerada virgem. Teve o batismo nas águas, tá? Fez milagres, muitos milagres também. Talvez não conte tanto na história, mas teve os milagres. Tem aquela história que ele caminhou sobre a água também. Horus caminhou sobre a água. Só que interessante. Horus levantou um morto. Jesus não tem também que ressuscitou um morto? Horus também. O Horus foi traído por Tifão. Olha só, traído. Ou Sete, Tifão ou Sete. E foi crucificado também. E ressuscitou no terceiro dia. Tá? Teve aquela história do batismo aos 30, mais ou menos 30 anos também, tá? Não todos, mas basicamente todos têm essa coisa do mais ou menos pelos 30 anos. Então ressuscitou no terceiro dia. E antes de ressuscitar, ele ficou 3 dias no inferno. Tá? Então essa história do Horus também, com essa analogia que a gente está fazendo de todos esses filhos do Cordeiros de Deus, filhos do Sol. De todos parece que é o mais antigo, né? Essa tradição de Horus. Depois vem de Krishna. Mais ou menos. Os dois parece que são contemporâneos. Mais ou menos, entre aspas. Às vezes 500 anos, gente, olhando em números, 500 anos não é nada. Mas, gente, pra gente 500 anos é muito tempo. Quem é que dura 500 anos aqui? Né? Então é isso. Pra gente 80 anos já... 100 anos já é o suficiente. Então essa foi a história do Horus. Alcides, né? Boa tarde, meu irmão. Beleza? Gente, algumas outras referências, tá? Muitos não têm fontes... com detalhes, né? Com detalhes ou até mais fontes mais firmes, confiáveis, tá? Então, Buda também não foi totalmente igual, tá? Daqui pra lá eu vou falar os que não foram exatamente igual, mas que tiveram muita coisa em comum. Siddhartha Gautama, né? O Buda, que a gente chama de Buda. Isso, o fundador do budismo, tá? Foi lá no Nepal, norte da Índia, no século 6 a.C. A história não é tão 100% igual, mas 99, vamos dizer assim, né? Que para ser 100% tem que ser a mesma pessoa. Só que Buda caminhou sobre a água,
fez os milagres, ressuscitou no terceiro dia, e esses 3 dias que ele ficou numa prisão. Ou seja, ficou numa prisão, ficou no inferno, ficou. É basicamente a mesma coisa, igual a gente estava comentando, tá? Então também teve características parecidas, tá? De Buda. O Thor também teve características parecidas. O Thor é da Da mitologia mitologia nórdica também, que é o filho de Deus, né? de Odin, De né? Odin, tá? Então tem. Aliás, Odin, a figura de Odin parece muito Júpiter, né? Que é o raio e Sim, tal. sim. É aquela coisa do raio, né? O Thor é o filho do trovão. Filho do trovão, né? Então tem bastante. Parece bastante com Zeus lá da mitologia grega e tal. Alguns poucos aspectos também a Salomão, porque dizem que ele era o enviado de Deus também. Tá? Então a história de Salomão tem alguns detalhes. E Oxalá também, que é o filho de Deus. Oxalá da mitologia Yorubá. E Yorubá, que é o da Umbanda, Candomblé, a origem é Yorubá, lá da África. Então, Oxalá também tem algumas coisas semelhantes, tá? Mas não posso falar que foi filho de virgem, essas coisas, porque não tem, ou 25 de dezembro, porque não tem uma datação, não tem uma fonte confiável para poder dizer. Agora as outras, a gente tem vários livros, né, em várias livros sagrados, livros de história e arqueologia, então tá mais fácil de falar. Bom, gente, o Natal, vamos falar no 25 de dezembro. Por quê, né? Porque olha que interessante, né? São tantas figuras de grande expressão esotérica, espiritual. Por que essa fixação com essa data, né? 25 de dezembro, 21. Por quê? Por que não qualquer outro dia? Porque tanta coincidência não é coincidência. Porque, bom, para começar na igreja lá, o Papa Júlio I, tá, em 350 depois de Cristo, decretou que todo 25 de dezembro seria o Natal, o nascimento de Jesus. Seria comemorado. Seria comemorado. Isso aí, se não me engano, foi um daqueles concílios de Nicéia, tá? Tiveram 3 concílios de Nicéia, se não me engano, e mais uns 2 concílios de Trento. O que era um concílio? Juntava-se os cardeais, né, e chegavam a um consenso. Olha, vamos ter uma conversa só, não vamos dividir, né? Porque cada um às vezes ficava falando coisas diferentes, pregava uma coisa diferente. Não, tem muita coisa que era política também. Teve o concílio lá para dizer que encarnação, para parar de falar de encarnação não ia existir mais. Foi um decreto. E por aí vai, vários decretos. Existiram várias decisões, e isso não era uma reunião de um dia nem de uma semana, às vezes durava meses, tá? Meses, né? E tinha que chegar a uma conclusão e que ia ser adotado por toda a cristandade, digamos, da época, né? Então, veja bem, ficou definido, segundo a Letícia, em 350 depois de Cristo. 350, olha o tempo. Que Jesus teria nascido em 25 de dezembro. Isso. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Talvez nenhum desses filhos de Deus aqui que eu falei que nasceu 25 de dezembro, acho que nenhum nasceu dia 25 de dezembro. Tá? Pois é, vai saber. Vai saber. Mas por que eles colocam dia 25 de dezembro? Não, peraí, só voltar um pouquinho no Jesus, né? Se vocês leram aquele livro, aquele conjunto de livros, o Projeto Cavalo de Troia, se não leram, eu recomendo, muito, muito interessante mesmo, né? Esse livro, a ideia é o seguinte, que a NASA estava fazendo um projeto que, mudando o spin, que é a órbita do elétron no átomo, mudando a inclinação do spin, mudava-se o tempo, era possível viajar no tempo. Então a NASA criou um tipo de uma navezinha, né, para fazer isso e levar 2 cientistas. Para o futuro era uma coisa muito estranha, eles não sabiam para onde ir, né? Então eles resolveram ir para o passado. E para o passado, eles tinham que ir para um passado mais conhecido possível, porque senão eles poderiam, né, voltar numa época que aquele local, né, porque é um negócio de voltar no tempo e não no espaço, né, que naquele local poderia ter uma montanha, né, ou poderia ser um precipício, sei lá, porque a Terra passou por várias mudanças, né,
A Amazônia, por exemplo, já foi deserto, agora agora é floresta. Voltaram na época do Tiranossauro Rex para ser engolido. O Saara já foi mar, agora é deserto, e eles usaram a Bíblia como referência porque é o mais documentado. Então eles voltaram na época de Jesus. Eram 2 cientistas extremamente céticos, né? E consta que aí um dos cientistas, acabou... E eles foram e voltaram várias vezes, né? E encontraram Jesus. E uma das informações que eles trazem, dentre diversas, centenas de informações muito interessantes sobre Jesus, foi que Jesus nasceu em agosto, leonino, né? Jesus foi um leonino. Inclusive, elaboraram o mapa astral de Jesus. Eles acabaram saíram deles, deixaram de ser céticos, pelo menos um deles. Eu já ouvi dizer, tem lógica, né? Eu já ouvi dizer desde que Jesus era leonino, já ouvi dizer que Jesus era pisciano, já ouvi dizer que Jesus era ariano, e ter esse do 25 de dezembro, que é Capricórnio, né? Então, assim, você sabe. Então, gente, o 25 de dezembro foi uma data, né, que foi decretado o Natal. Mas por que esse Natal foi decretado no 25 de dezembro? O que essa data tem de tão importante? Gente, é o solstício de inverno no Natal, tá? A gente tá falando do hemisfério norte, ok? A gente já comentou sobre a roda do ano aqui, né? Isso, fizemos uma live, né? Então, para saber sobre hemisfério norte, sul, inverno e verão, dá uma olhadinha lá no nosso canal, que a gente tem sobre a roda do ano, esses festejos todos e a diferença do hemisfério norte e sul, ok? Então, gente, seria o solstício de inverno, tá? Que é o 21 de dezembro, no hemisfério norte. É 21 de dezembro. Mas, para não dizer que é exatamente o 21, né? Ou para não dizer que é exatamente o 21 e ficar uma coisa assim mais... Foi 25 de dezembro, tá? Até porque antigamente, quando o pessoal trabalhava muito, né? Não é que nem hoje, que a gente tem sábado, domingo, feriado, férias, né? Não. Antigamente o pessoal ralava muito. Existiam os festivais. Esses festivais eram épocas para todo mundo, né? Inclusive sair da cidade onde morava, cidade pequena, uma vila, sei lá o quê, ir até a cidade principal para fazer. Então era um período, não era uma data só. Não era uma data só. E dia 21 era comemorado a Saturnália. Grega. Né? Grega e romana. Então, para não cair exatamente em cima da Saturnália, né? O pessoal pode ter deslocado aí para o dia 25, mas é o mesmo período. Que não era um dia só, né? As pessoas estavam ali, já que está aqui, vão festejar outra coisa e tal. E aí ficou o nascimento de Jesus. E assim, mesmo porque o inverno, por exemplo, o solstício de inverno, às vezes entra no dia 22, às vezes no 21. Isso. Não tem exatamente a meia-noite do dia 21, não é assim, tá? Então ele varia um pouco de acordo, né? Tem que fazer o cálculo astrológico, sol, essas coisas, tá? Então, mais ou menos isso a gente fala que é dia 21, porque geralmente cai no dia 21. Então, 25 de dezembro, tá? Foi o solstício de inverno. O que significa, né, o solstício de inverno, ou Iule aí pro pessoal pagão, tá? É a noite mais longa do ano, é o nascimento do Deus Sol, gente. É simples. Por que 25 de dezembro? Porque é o nascimento do Deus Sol. Olha, então isso vem da onde? Vem do paganismo. O que é o paganismo? A religião ou a forma de devoção espiritual mais antiga da humanidade. Se perde em tempos remotos, nas brumas do tempo. E por que no inverno? Porque justamente quando é no inverno que nasce o sol e ele começa a crescer, vamos dizer assim, até chegar no verão e ele ficar aquele sol, o calor, o verão que a gente conhece. Então ele nasce no inverno. Então o que acontece com essa noite? É a noite mais fria do ano, em tese, né? E mais longa. Então, dali para frente, só vai vir luz. Só vai crescendo o sol. Entendeu? Então é como se nascesse uma sementinha e começasse a crescer e brotar e se desenvolver. Até virar o filho do sol, o representante de Deus na Terra. O sol sempre foi símbolo da divindade, da vida, da existência, nas tradições mais antigas até hoje. Então, um dos símbolos mais antigos de Deus é o símbolo do planeta Sol, que é um círculo com um ponto central, também chamada de círculo ponto,
que o Dan Brown, né, explorou naquele livro dele famoso, que é o Símbolo Perdido, é isso? Símbolo Perdido, tá? Famoso e tal, que é o símbolo perdido. É o símbolo do sol, é o círculo com ponto. Tá. Alcides entrou ali. Oi, Alcides, tudo bem? Então, gente, é o Natal, tá? Natal seria o Natal pagão. Assim, no 21 de junho, o Natal é sempre no inverno, põe isso na cabeça, tá? Deu o pico do dia do inverno, é aquele dia do Natal. Então, o nosso hemisfério sul... Equipara para nós a noite de São João. 21 de junho. Tá? São João. Ok? Mas que é frio, fria, né? Bem frio, essa é a ideia. Então, assim, gente, o nascimento do deus do sol, do solar, o Natal pagão, uma época de amor, união, família, realizações e esperanças, tá? Tudo aquela coisa de Natal, familiar e tudo, tá? Troca de presentes, né? Levou presente pro Deus que nasceu. A demonstração então, a demonstração do amor, do afeto. De levar o presente, isso. Tinha o pinheiro, aí já entra os símbolos, né? Pinheiro, que é a árvore da longa duração, e aí eu já falei isso em outra live, tá? Então é isso, gente. O solstício de inverno é o nascimento. Simples assim. Nascimento da divindade, né? Da fonte da vida, do amor, da verdade, da saúde, inclusive. Então, olha, interessante essa coincidência. Agora, e astrologicamente, Juarez, o que significa isso? Esse dia, esse solstício de inverno do hemisfério norte, né, dia 21 ou 22 de dezembro, é quando o Sol entra no signo de Capricórnio. E Capricórnio, qual que é o símbolo do Capricórnio? É uma cabra, né? Normalmente o pessoal fala, mas não é uma cabra comum, na verdade, peixe, né? É o símbolo do peixe-cabra. O que significa isso? Aquele ser que saiu lá das profundezas do mar, subiu, né? Porque o mar ele representa o inconsciente, o inferno, né? Também o pessoal, porque as pessoas não sabem, então demonizam aquilo tudo, né? É como se a profundeza do mar fosse aquela fonte do obscuro, né? Daquela coisa toda complicada, que dá medo e coisa e tal. Viesse, e é infinito, o mar é muito profundo, muito extenso, né? E conseguisse chegar até a terra, ter solidez, conseguir ver, né? Porque a gente não consegue ver direito debaixo do mar, e não contente, né? Perseverou em sua vontade e subiu até a mais alta montanha. E a montanha, o que é? A montanha é o símbolo da conexão divina, né? Na montanha nós estamos mais perto do céu, ou dos deuses, ou dos anjos, certo? E eles estão mais perto da gente. Tá? É o ponto de conexão. A montanha sempre foi, nas culturas antigas, nas tradições esotéricas, sempre a montanha foi símbolo de alta e elevada espiritualidade. Pontos que são chamados como umbigo do mundo, axis mundi, né? Onde tudo gira em volta. Ok? Então, e assim, por que também? E o Capricórnio, em termos de astrologia, ele representa a conexão nossa, enquanto homem, com a nossa chama divina, com a nossa fagulha de Deus, aquilo que aconteceu com Jesus. O que Jesus fez? Não foi uma divindade que se manifestou no físico? Não foi só Jesus. Ou foi um homem que se tornou Deus? Agora a gente sabe que não é só Jesus. Apolônio de Diana, foi Krishna, Dionísio, Mitra, Buda, né? Então nós estamos... Aí você pode pegar o Gilgamesh, você pode pegar Enoque, né? Você pode pegar Enoque. Então, assim, é uma simbologia, gente, que realmente Capricórnio é a simbologia dessa conexão, né? Entre o humano e o divino, num ser único, num ser só. E abraçar a sua missão espiritual. Todos eles vieram com uma missão. Para lavar os pecados da humanidade, ensinar, né? A mesma coisa, todos eles. Exatamente. Então, olha, essa é uma data, né, de Capricórnio que tem tudo a ver com a coroação de todo um caminho de evolução e desenvolvimento individual do ser humano, onde realmente se faz Deus, onde o homem se faria Deus. Aí vem também a tradição
dos antigos reis, que eram considerados divindades. Os reis e os faraós eram representantes... Horus vivo, né? Eram representantes da divindade aqui na face da Terra. Eles tinham essa iluminação, né? Essa consciência, essa percepção, né? Essa evolução divina. E teriam o direito e o dever de reger aqueles homens, aqueles seres que não teriam aquele nível de consciência semelhantes. Tá? Então a história se repete através do tempo das eras, Exatamente. Tá? Você vê que tem coisas que 6.000 anos atrás, antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, 1 século antes de Cristo, e depois também, né, 2 séculos, 3. Então, assim, a história se repete. Essa é uma tradição antiga que faz parte do inconsciente coletivo. Percebendo ou não, nós mantemos essa tradição, esse ensinamento e essa verdade, tá? Então, Capricórnio, em astrologia, ele é regido por Saturno. Dos planetas, dos 7 planetas, ele é o mais elevado. E o Saturno, ele representa as leis cósmicas universais. As leis que tem que ser, né? Porque a vontade de Deus é onipresente, onipotente, onisciente, tá? Ela é poderosa, né? Então, são essas leis, são as vontades de Deus. Saturno representa isso, esses seres que são os chamados cosmocratores, são os regentes do cosmos, manifestos de uma forma ou de outra aqui no plano físico, certo? Então, assim, Capricórnio ele traz isso, e existe um paralelo aí entre a maçonaria, porque a maçonaria ela é regida por Capricórnio, pelo Saturno da mesma forma. Mas aí seria um assunto para uma outra live. É outra história, né? E aí também o Saturno, ele é o planeta dos políticos, aqueles regentes que vão se preocupar, se responsabilizar acerca do futuro das pessoas, das nações, dos estados, dos povos. E o Saturno, ele rege Capricórnio, mas também rege Aquários, né? O signo que rege essa era que nós já estamos entrando. Estamos entrando. Olha só a ponte que a gente faz aí, né? Então, assim, esse tema do 25 de dezembro, ou 21, 22 de dezembro, está totalmente ligada, correlacionada com a nossa era de Aquários que nós estamos iniciando agora. Mas é aquele período ali que nem você falou, a data não tem certinho, porque, por exemplo, Saturnália era muitos dias, não era um dia só, agora faz um dia de Natal, uma noite de Natal, né? Põe a noite de Natal porque foi o dia que Jesus nasceu, que Mitra nasceu, que horas nasceu, ou que a coroa de Tiana nasceu, não importa, entendeu? Bom, gente, é isso aí que a gente queria passar, essas semelhanças grandiosas, tá? De várias eras, de vários filhos do Sol, né? Vários cordeiros de Deus, todos eram chamados de cordeiros de Deus, e que vieram para lavar os pecados da humanidade, certo? Então essa é a semelhança de todos eles. É isso aí. E vocês estão convidados para a live de amanhã, que vai ser sobre as finanças de cada signo. Como cada signo administra, ganha e gasta o seu dinheiro. Super interessante, super prático e útil nessa época. Beleza? Todo mundo convidado aí. Amanhã, 5 horas da tarde, na linha do tempo minha, na linha do tempo dela. Semana que vem vai ser quarta-feira, de novo, às 5 horas da tarde, toda quarta-feira. E quarta-feira, o tema da semana que vem vai ser sobre ufologia. Nós vamos falar sobre os tipos de ufologia que tem, as civilizações extraterrestres mais conhecidas que fazem contato, que estão presentes conosco. Beleza? Até amanhã, então. Um beijão no coração de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Mandando um beijo pra Thalita, pra Carla. Até mais. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Tchau.